Olá, primeiro ano. Nesse vídeo eu vou fazer uma revisão do conteúdo sobre membrana plasmática. Eu também vou passar para vocês uma experiência para a gente trabalhar em casa. Nessa experiência vai valer de 0 a 10 essa atividade, né, prática, é uma nota de prova. E aí, por último, eu vou também falar sobre algumas orientações para as próximas semanas até o término do nosso bimestre. Primeiro ano. Eu pedi no começo, né, que a gente estava vendo sobre a membrana plasmática, eu pedi para que vocês fizessem um desenho, né, uma pesquisa e um desenho sobre a composição química, a estrutura e composição química da membrana plasmática no caderno. Eu tive que devolver vários exemplos, vários desenhos para vocês, porque elas não estavam de acordo. Então vamos lá. Para rever o nosso conteúdo, eu vou passar uma orientação bem geral. Na membrana plasmática, lembrando que a membrana é aquela estrutura que delimita, ela concentra, ali dentro da célula fica um componente e fora dela vai ficar outro, ela isola, tá? É isso que permite a vida, tá bom, primeiro ano? É graças a esse isolamento que a vida consegue existir. Porque aqui dentro, eu consigo ter dentro de uma célula, delimitar componentes químicos que permitem ele trabalhar ali dentro. Então, nós vamos ter aqueles componentes que nós vimos na química da célula, no seminário, ele vai estar presente dentro da célula, na membrana. Lipídio, proteína, carboidrato, os sais minerais que vão fazer, né, vão ser transportados e também a água que vai ser transportada, né? Nós já vimos no seminário que aqueles componentes que têm carga positiva e negativa são chamadas de polar porque tem polo, né? E a água tem polo também. Então, os componentes polares, eles são chamados hidrofílicos, tá bom? Porque tem afinidade com a água. Os componentes apolar, A de negação, então não tem polo, eles são hidrofóbicos, eles têm fobia de água, eles fogem da água, tudo bem? Sobre os lipídios, vou falar só dos lipídios agora, proteína e carboidrato depois. Sobre os lipídios, lá na membrana vai ter um lipídio um pouquinho diferente, né, que ele é chamado de fosfolipídio. Por quê? Porque é um lipídio que tem fósforo, só por causa disso. Inclusive, o fósforo é esse aqui que está aqui no meu dedo. Ó. Esse aqui é o fosfato, radical fosfato. Ele tem uma cabeça que se chama de polar, ou seja, tem polo, então essa cabeça ela é hidrofílica, a cabeça vai ter afinidade com a água. E aqui eu tenho uma cauda que não tem polo, então uma cauda apolar. Se ela é apolar, a cauda é hidrofóbica, tem fobia de água, ela foge. É justamente essa definição química de polar, apolar ou hidrofílica, hidrofóbica, tá, que permite criar uma barreira. Olha só, cabeça hidrofílica, duas caudas hidrofóbicas. Aqui embaixo, cabeça hidrofílica, duas caudas hidrofóbicas. Então fica cauda voltado para cauda, uma região hidrofóbica. Resumindo, eu tenho de um lado água, porque é região hidrofílica, então aqui tem água. Aqui também tem água, de outro lado água, cabeça hidrofílica. E aqui no meio eu tenho uma região sem água, uma região hidrofóbica. Significa que aqueles componentes que estão de um lado da membrana não vão conseguir atravessar tão fácil assim. A função desses fosfolipídios na membrana plasmática é justamente criar essa barreira. Ela impede que as coisas saem, né, vai de fora para dentro ou de dentro para fora. A função dos fosfolipídios é criar essa barreira, tá bom? Outra coisa importante é que esses fosfolipídios, eles não ficam paradinhos, intactos ali. Eles estão sempre se movimentando, existe uma certa fluidez. Eles podem estar tendo um movimento de rotação, eles podem sair de um lugar e ir para o outro. Então, eles estão em constante movimentação. Todos eles estão se movimentando, tá? É bastante dinâmico essa estrutura, tá bom, moçada? Agora, falando das proteínas e dos carboidratos. Então, esse daqui seria a representação correta que vocês teriam que ter desenhado no caderno.
os fosfolipídios, as duas camadas de fosfolipídios. Algumas mostraram, né, um pouquinho do colesterol, até então eu não fiz tanta exigência sobre ele. E aqui estão, primeiro ano, as proteínas inseridas na membrana. Eu tenho proteínas aqui, proteínas, tá vendo? Várias proteínas que também têm movimento, então as proteínas elas não ficam paradinhas, intactas, tá? As proteínas também podem ter um movimento de rotação em torno dela, ou então de movimento lateral. Então todos eles, tanto os fosfolipídios quanto as proteínas, eles estão em constante movimento ali na membrana plasmática, tá bom? Com relação aos tipos de proteína, eu posso ter aquelas proteínas que atravessam a membrana plasmática, tanto de um lado para o outro, eu chamo de proteína integral, ou então aquelas proteínas que só estão de um lado da membrana, que eu chamo de proteína periférica. Ela pode estar ou só do lado de dentro, ou só do lado de fora, é uma proteína periférica. Os carboidratos, né, ele é contado através daqueles anéisinhos que nós já vimos que o grupo dos carboidratos apresentaram. Então, os carboidratos, eles vão estar em formato de anéisinhos e eles vão estar ligados ou a proteínas ou então a fosfolipídios. E sempre eles vão estar do lado de fora da célula. Não vou ter carboidrato aqui para o lado de dentro. Por que para o lado de fora? Porque a função desses carboidratos na membrana é fazer um reconhecimento daquilo que está para o lado de fora. É a maneira como a célula consegue reconhecer o que está fora dela. O carboidrato faz isso. E com relação às proteínas? Bem, as proteínas fazem muitas funções. A gente vai focar na parte do transporte, tá? Eu vou disponibilizar para vocês alguns vídeos que mostram um pouquinho sobre isso aqui, ó, mosaico fluido, tá? Por que mosaico? Se a gente pensar no mosaico, o que vem a ser? Nada mais é do que peças diferentes que são agrupadas formando, né, um mosaico. Eu tenho peças diferentes aqui. Eu tenho proteínas junto com fosfolipídios. Então, isso seria um mosaico. E por que fluido? Fluido porque ele tem essa fluidez de movimentação ali na água, tá? Então, mosaico, modelo do mosaico fluido. Porque eu tenho proteínas junto com fosfolipídios e fluido porque tem essa movimentação. Os vídeos que eu vou mostrar para vocês, os dois vídeos contendo esse nome aqui do mosaico fluido, eles são vídeos que eu tenho da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. E essa universidade, ela criou, né, uma forma de representar a dinâmica da célula. Eu não vou mostrar o vídeo ainda inteiro para vocês, porque a gente vai discutir mais coisas, né, sobre a membrana, sobre citoplasma, núcleo. Então, eu reparti o vídeo em 2 trechos de 1 minuto, mais ou menos, que são trechos do vídeo que mostra a movimentação desses fosfolipídios. Vai ter umas proteínas que vão passar várias vezes no plano da tá bom? E eu espero que vocês consigam entender um pouquinho da dinâmica do vídeo. O vídeo vai estar em inglês, só que eu quero que vocês prestem atenção nos desenhinhos, tá bom? Os desenhinhos é que vai ser assim o tchan da história, tá? E aí, falando das proteínas, falando específico das proteínas, a gente viu sobre o tipo de transporte, né? Que a gente tem os transportes passivos e o transporte ativo. O transporte passivo é aquele que vai a favor do gradiente de concentração do meio mais concentrado para o menos concentrado, né? E o ativo é o que faz o contrário. O ativo tira de onde tem pouco e coloca onde tem bastante. Então, sobre esse tipo de transporte, eu vou disponibilizar também 2 vídeos para que vocês observem. Esses vídeos, eles mostram um pouquinho a movimentação das partículas. Ele fala ainda junto com o transporte passivo, ele cita a água ali, ele cita a osmose ali no meio. Só que a gente tem que deixar claro que a osmose é uma coisa separada, tá? Para não criar tanta confusão. E sobre o transporte ativo, eu vou deixar uma imagem em GIF, que é uma animação, aquela imagem que faz os movimentos, para mostrar para vocês como que é a bomba de sódio e potássio. Bomba, transporte ativo. Sobre
A osmose, nós vimos, né, a respeito do desenho que eu expliquei para vocês. Passei um exemplo de um desafio do que aconteceria se eu tirasse o peixe do mar e colocasse ele na água doce, no rio. Então, olha só. Primeiro, vamos lá, eu tenho outro esqueminha aqui. Vamos ver se vai aparecer para vocês. Olha só, tá no inglês, mas a gente vai conseguir entender, né? Aqui está escrito solução hipertônica. Solução hipertônica. A solução é hiper. Eu tenho que especificar sempre quem é hiper, tá? Se a solução é hiper, significa que tem mais sal aqui do que dentro da célula. Aqui seria a parte da célula e esse branco corresponde à membrana plasmática, tá bom? Nesse caso, se a célula está num meio hipertônico, significa que se tem mais sal fora, o que a regrinha da osmose diz? Que a água sempre vai para o lugar onde tem mais sal. Então, se tem mais sal fora, significa que a água sai de dentro, daqui da célula, para o meio. O que acontece com a célula nesse caso? A célula murcha. Aqui agora é uma solução hipo, está no inglês, mas dá para entender, né? Solução hipo. Então agora a solução é que tem pouco, então vai ter mais sal dentro. O que vai acontecer? A água vai em direção para onde tem mais quantidade de sal, tá? Nesse caso, a água entra na célula, vai entrando na célula, a célula vai enchendo de água até que a membrana se estoura, tudo bem? Então, é muito importante eu sempre especificar essa questão aqui, tá? Olha só. Se a solução é hiper, atenção que o professor vai dizer para não confundir. Se a solução é hiper, eu estou dizendo então que a célula é hipotônica. Se eu estou dizendo que a solução tem muito sal, significa que dentro da célula tem pouco, não é? Então, se a solução é hiper, automaticamente eu também estou dizendo que a célula é hipotônica. Por isso, primeiro ano, eu sempre tenho que especificar. Eu não posso falar assim, hipertônico. Não, quem é hiper? A solução ou a célula? Tá? Eu tenho que especificar isso, é muito importante. Então, o peixe que está lá no mar, veja, ele está num ambiente de água salgada. Tem bastante sal no mar, tem bastante sal na água. É um problema para o peixe que mora lá? Não, porque ele está adaptado a esse meio. Ou seja, dentro da célula do peixe também tem bastante sal. E aí fica igual e por igual. Não é um problema para o peixe do mar. O problema é quando ele sai do mar para ir para um outro ambiente. Aí isso é um problema. Então, lembrando, se o peixe está lá no mar, na água salgada, tá? Não, é um ambiente natural para ele, também tem bastante sal dentro da célula dele, então não é problema. Agora, se ele sai desse ambiente e vai para o rio, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui. A célula do peixe tem bastante sal em relação ao meio, que é o rio, água doce. Então vai ter mais sal na célula do peixe. O que acontece? A água vai em direção onde tem mais sal, ou seja, a água entra na célula. As células do peixe começam a estourar. Enche tanto, começa a estourar. Por quê? O meio, o rio, ele vai ser considerado uma solução hipotônica em relação à célula do peixe. Tudo bem, pessoal? Esse seria, então, um desafio do peixe. E agora, com relação à osmose, a experiência para fazer em casa. Vocês vão pegar na casa de vocês 3 potes, de preferência com tampa. E eu acho que isso não vai ser um problema, porque a mãe de vocês deve ter pote a rolé, né? Toda mãe gosta de pote, eu nunca vi isso. Vocês vão ter 3 potes... Tá vendo? 3 potes, 1, 2, 3, de preferência com tampa. Se não achar pote com tampa, tenta cobrir com algum plástico, alguma coisa, tá bom? Então, nos potes, em cada pote você vai guardar uma folha de alface ou uma outra verdura. Do alface vai ser mais fácil de visualizar, tá bom? Veja, nesse primeiro pote,
vocês não vão colocar água, vocês vão colocar água só nesses dois. Nesse primeiro pote aqui, vocês vão guardar a folha de alface com o pote seco. Não vai ter água ali. Esse daqui vai ser o nosso controle. Toda vez que a gente for fazer uma experiência, tem que ter o controle. Nesse controle vai mostrar para a gente como a folha de alface ficaria sem estar nessa situação. Então, nós vamos comparar a folha de alface desse pote com o controle, a folha de alface desse pote com o controle. Nesse outro pote, nós vamos colocar água, nós vamos colocar ali 1 ou 2 colheres de sal, tá? Pode ser uma colher bem cheia de sal. E a gente vai colocar aqui dentro a folha de alface e tampar. No outro, a gente vai colocar água pura. Por que água pura? Água da torneira mesmo. A gente não vai colocar sal, não vai colocar açúcar, não vai colocar nada. Vai só deixar a água. Vai colocar água pura e vai colocar a folha de alface dentro desse pote e vai tampar. No dia seguinte é que vocês vão olhar o resultado dessa experiência aqui. No dia seguinte. Aí no dia seguinte eu quero que vocês façam um vídeo mostrando o que aconteceu com essa folha de alface que estava nesse pote de água com sal, comparando ela com o controle. Primeiro vocês vão mostrar o controle. Falar, ó, professor, a folha de alface, se não tivesse experiência nenhuma, ela deveria ficar assim. Só que nessa experiência da água com sal, a folha de alface ficou assado. Assado que eu digo, né, diferente. Nessa daqui da água pura, também vai ter a folha de alface. Vocês vão mostrar como fica a alface aqui em relação ao controle. Nada mais, nada menos do que coisas desse tipo. O nosso controle vai mostrar a situação isotônica. Esse seria o nosso controle, tá bom? E aí, então, significa que um deles aqui vai se comportar como... Um deles aqui vai se comportar como solução hipertônica, o outro vai se comportar como solução hipotônica. A experiência de osmose, vocês vão fazer isso num dia, guardar na geladeira. No dia seguinte, vocês irão gravar um vídeo, mostrando um vídeo bem curtinho, no máximo 1 minuto, tá bom? O primeiro ano. Um vídeo bem curtinho de como que foi o resultado da experiência de osmose. E aqui, primeiro ano, eu quero que vocês mostrem o conhecimento de osmose. Explicar o porquê que a célula, porquê que a folha de alface ficou desse jeito ou daquele outro jeito lá. Tá bom? Então, vale de 0 a 10 quem realizar essa atividade. É uma prova prática, tá? Essa é uma das provas. E eu tenho outros memes também que eu queria ter mostrado para vocês. Dá uma olhada nesse meme aqui, ó, que eu achei no Facebook, né? Aqui uma lesminha, né? A mulher chegando em casa aqui, né? E como que tá a garganta? Daí a lesminha viu um tutorial aqui na internet, né? Para fazer um gargarejo com água e sal. Ele tomou água e sal e acabou morrendo, né? Por quê? O que será que aconteceu com a lesma aqui, que ela morreu fazendo gargarejo com água e sal? Isso daqui tem a ver com a osmose, tá bom? Primeiro ano, então, olha só, a nossa situação, né? Nós vamos ter essa prova prática, que é a experiência da osmose. Vão fazer um vídeo de 1 minutinho no máximo, mostrando os resultados e explicando o porquê, explicando o motivo de ter acontecido as mudanças na folha de alface. Vai valer de 0 a 10, tá? Então, nessa semana, tá? Nessa semana vocês vão fazer isso. Postem o quanto antes, não deixe para a última hora para fazer a postagem. Você já sabe o dia da semana que é a postagem de biologia. Então, façam isso de modo rápido, tá? Anexe aqui no Classroom e eu dou a nota. Nós vamos fazer ainda uma prova escrita depois dessa experiência da osmose. Então, na semana entre 13, 14, 15, 16, 17... nós vamos fazer uma prova escrita de 0 a 10. Eu vou fazer um formulário no Google Docs, vou enviar para vocês. E essa prova escrita, atenção, primeiro ano, só vai ter 48 horas para fazer.
A prova não vai ter o prazo de uma semana. Vocês vão ter somente 48 horas. Ficam espertos. Lembrando, essa semana agora é para fazer a experiência da osmose. Na outra semana, dia 13, 14, 15, 16, 17, é a prova escrita. Tudo bem? E essa prova escrita, de 13 a 17, vai ser sobre membrana plasmática, a estrutura e o transporte. Na outra semana, que é dia 20, 21, 22, do dia 20 até o dia 24, né, nós não vamos ter aula no BFC, porque a nossa aula é de segunda e terça, mas nós vamos ter aula, né, na Escola São Gabriel. E eu vou pedir para vocês, nessa semana do dia 20 a 24, lá da Escola São Gabriel, aquela pesquisa da recuperação paralela, da descoberta científica. Vocês estão lembrados? Que é a descoberta do átomo. Esse projeto de recuperação paralela eu também vou fazer no Bernardino, na Escola Bernardino, somente a partir do segundo bimestre. Porque lá na Escola Bernardino nós não tivemos aula em fevereiro. Tá? E esse projeto eu comecei na Escola São Gabriel em fevereiro. Tá? Então, na Escola Bernardino, vamos fazer esse projeto a partir do segundo bimestre. Na Escola São Gabriel, como eu já comecei o projeto de recuperação paralela, vai ficar do dia 20 a 24 para vocês tirarem a foto, porque eu acho que a pesquisa já está pronta, não está primeiro ano. Pelo menos já deveria estar, né? E aí nesse dia de 20 a 24, eu vou solicitar que vocês tirem foto e manda para mim para eu dar a nota, tá bom? Nosso conselho de classe seria no dia 25, não vai ser mais, teve uma pequena mudança, vai ficar agora para o final de abril, tá bom? E tudo indica que no começo de maio, né, se Deus permitir, nós vamos voltar às aulas semanais, às aulas presenciais, tá bom? Preciso explicar mais uma vez essa atividade de hoje, prática de osmose. Deixa na geladeira, no dia seguinte faz o vídeo, mostra o resultado e explica. De 13 a 17, prova escrita. Tem 48 horas para fazer. Tá? Prova sobre membrana plasmática. Do dia 20 a dia 24, na Escola São Gabriel, o projeto de recuperação paralela, que já começamos em fevereiro. E acredito já estar pronto. De 20 a 24, no BFC, nós não vamos ter atividade nessa semana. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar aqui que eu explico novamente, tá ok? Um abraço, primeiro ano, vamos lá, coragem, que logo nós já vamos estar de volta em sala de aula. Um grande abraço.